Olá, boa tarde. A partir de agora estamos ao vivo aqui no Som Notícia, através da nossa página no Facebook, para você que acompanha o site. Hoje eu recebo a promotora de Justiça Eleitoral de Itabirito, a doutora Vanessa Campolina. Tudo jóia, doutora? Tudo bem, Matheus, como vai? Tudo bem. Muito feliz de te receber aqui na nossa redação, aqui no nosso escritório, para falar de um assunto que é de interesse de toda a população, acho que de todo o Brasil, mas hoje a gente vai conversar um pouco sobre a realidade, como vai ser a postura do Ministério Público, né? Você que vai acompanhar este trabalho das eleições em Itabirito e esclarecer algumas dúvidas da população. Então eu te agradeço pela atenção, por ter disponibilizado esse tempo para a gente. Eu que agradeço você, Matheus. Já vou começar tirando dúvida. É muito importante que a população tenha entendimento em relação a uma campanha que já é feita há um tempo de conscientização do voto e que eu achei, a gente estava conversando antes de começar a transmissão ao vivo, que é o que você tem a ver com a corrupção. Um tema um tanto interessante para a população, porque afinal de contas o momento é esse, né? O momento de escolher quem são os nossos representantes. Então, qual a importância do voto consciente? Como que o Ministério Público, como que a Justiça Eleitoral entende esse processo que a gente começa a viver a partir de hoje, né? Bom, Matheus, a gente vem trabalhando já há um tempo com voto consciente, né? Porque nós vivemos numa democracia. E agora nós estamos num período muito importante, que é o período das eleições. É um período democrático, né? Nós temos a nossa Constituição, os nossos direitos garantidos, direitos que foram historicamente conquistados. Nós lutamos para ter esses direitos, que é saúde, educação, segurança pública, assistência social, né? um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então nós temos vários direitos garantidos. No período das eleições, o que nós pedimos ao eleitor é que o voto que ele vai dar seja consciente. O que é esse voto consciente? Bom, se eu tenho uma pessoa que eu vou colocar no poder, né, no caso dessas eleições, então o prefeito e o vereador, né, aquela pessoa, ela vai ser a minha voz ali, porque a soberania, ela é do povo, né, mas nós temos o exercício dessa soberania por representantes que são eleitos para isso, né? Então, aquela pessoa ali que eu vou eleger para representar, para me representar, então, o que eu vou verificar naquela pessoa para que ela realmente, a partir do momento que ela assuma aquele cargo, ela tenha como objetivo de governo a garantia dos nossos direitos, né? Então eu posso verificar, por exemplo, qual é o programa de governo daquele candidato, o que ele está se propondo a fazer, como está a saúde do meu município, a educação, a assistência social, o que eu gostaria que fosse melhor, quais são as propostas daquele candidato. Então, o voto consciente é você saber exatamente quem será aquela pessoa que vai dar voz à sociedade, que vai dar voz ao povo ali naquele momento. E na hora, vamos pegar o exemplo de candidatos a prefeito. Eles fazem o registro de candidatura e já apresentam um programa de governo que será julgado pela Justiça Eleitoral. É assim que funciona? Isso, nós terminamos ontem o registro das candidaturas, né? Agora nós passamos para a análise dos registros dessas candidaturas. Os candidatos a prefeito, eles precisam juntar no registro o programa de governo, que está previsto na lei, né? Então agora nós temos um prazo que vai à análise do registro dessas candidaturas, né? Então esses procedimentos que tramitam na Justiça Eleitoral, eles são públicos, né? Então, o cidadão, ele não só pode ter acesso, como ele pode cobrar diretamente dos candidatos qual será o programa de governo daquele candidato, porque eu preciso avaliar se aquele candidato ele está realmente se candidatando para a defesa de interesses públicos, né? E eu sou responsável, o meu voto é aquilo que vai fazer assim, olha, senhor candidato, eu estou consentindo neste programa de governo, eu estou consentindo que esse programa que você está apresentando, eu entendo como positivo para a sociedade. Então, eu vou te dar o meu voto, para que você realmente possa
garantir os direitos da coletividade com relação aos serviços públicos de uma comunidade. E fica um alerta também especial em relação ao comprometimento coletivo, como você disse, e o cuidado para evitar comportamentos inadequados, como compra de voto, objetivos pessoais. Isso é também uma preocupação que o cidadão deve ter ao escolher seu candidato. Isso, até mesmo porque nessa campanha que já é antiga no Ministério Público, que você tem a ver com a corrupção, ela trabalha com isso, né? Qual é o meu papel, principalmente durante o período das eleições, no combate à corrupção? Por exemplo, se eu estou aceitando, se aquele candidato está me oferecendo alguma vantagem indevida para que eu dê o meu voto para ele, eu estou praticando uma corrupção, né? Então, se aquele candidato ele já está com esse comportamento durante as eleições, é evidente que a partir do momento que ele for eleito, ele não vai tratar de interesses públicos, né? Se durante a própria campanha ele está tratando de interesses privados, pessoais, ele não vai dar atenção devida ao interesse público quando assumir, né? E eu também vou ser responsável por estar colocando uma pessoa corrupta no governo, né? Porque se eu tenho condutas vedadas como corrupção eleitoral, né, o voto ele precisa ser limpo. As eleições, elas precisam correr de maneira escorreita, de maneira limpa. Então, não pode ter essas máculas. Então, eu também sou responsável pela pessoa que eu estou colocando ali para me representar. Se eu estou aceitando a compra desse voto, eu estou chancelando que a corrupção entre no governo. Entre no governo. A representação, o benefício próprio, a condução de forma errada, traz essa sujeira para o processo eleitoral. Agora, muito importante também, já fazendo o gancho, a participação do eleitor, do cidadão, não só com o voto, mas como fiscal, mas como alguém que participa do processo, dizendo, olha, eu sei que não é correto o que está acontecendo, seja na rua, seja do lado da minha casa, seja no meu trabalho, seja o que eu vi na internet. O cidadão ele tem essa função, né? Esse dever também, né? Ele tem. O cidadão é um dos nossos maiores fiscais e apoiadores, né? O Ministério Público ele participa ativamente desse processo eleitoral, né? Como autor mesmo, como fiscal, mas o cidadão, né? O eleitor e o cidadão também, mesmo que não seja eleitor ainda, né? Ele é o nosso fiscal, né? Então, por exemplo, se ele verificar alguma irregularidade, ou então se ele tiver alguma dúvida, será que esse comportamento do candidato é adequado? Será que ele está agindo corretamente? Pode procurar o Ministério Público. Nós temos os canais diretos da própria Promotoria de Justiça, temos os canais da ouvidoria, é só entrar no site do Ministério Público que vai aparecer o canal da ouvidoria, e tudo isso que chegar vai ser verificado. Então o cidadão, ele pode e deve fiscalizar. Porque se nós não tivermos um processo eleitoral limpo, nós vamos pagar por isso pelos próximos 4 anos. E a sociedade inteira ela será atingida. Então, o cidadão pode procurar a Justiça Eleitoral, o cartório eleitoral, pode procurar o Ministério Público e apresentar aquela notícia que ele está achando que é equivocada, e isso vai ser verificado de imediato. E nem sempre, eu acho que já tem algumas brechas, até através da própria ouvidoria, para que ele consiga manter o anonimato, de forma que ele não fique com receio de sofrer algum tipo de retaliação por conta da denúncia. Então, existe esse tipo de liberdade para oferecer uma denúncia, desde que ela tenha embasamento e não seja calúnia também. Isso, né? essa liberdade ela existe, o que ela não pode ser é abusiva, né? Por exemplo, o nosso canal da ouvidoria, ele tem a opção do anonimato da notícia. Aquela notícia será verificada, né? Mesmo anônima, ela será verificada. O que nós temos que combater e tomar muito cuidado, principalmente durante o período eleitoral, com condutas que podem vir a ser, inclusive, criminosas, né? Você apontar um fato ilícito a alguém e aquele fato é mentira, isso também é crime, então pode-se responder por isso. Então nós temos que tomar cuidado com esse tipo de conduta. O anonimato, ele é permitido, por exemplo, até nos canais da ouvidoria, mas isso será verificado e ele não pode ser abusivo. Falando de anonimato, um outro assunto que é bem relevante é a questão do anonimato na internet, nas redes sociais. Os perfis falsos, os fakes, famosos fakes, pessoas que utilizam de imagem de outra pessoa ou que não colocam o nome real, enfim, a verdadeira identidade,
também começam a ser bastante comuns, né? Começa a aparecer bastante em momentos de eleição como agora. Como que é o procedimento do Ministério Público da Justiça Eleitoral em relação a esses casos? O Ministério Público ele vem combatendo há muito tempo, inclusive com uma campanha forte, os crimes cibernéticos. E na eleição não é diferente, né? Então hoje nós temos instrumentos de investigação capazes de chegar naquela pessoa que está por trás desses perfis falsos, né? Nós temos até exemplos assim, de pessoas que fizeram isso com condutas injuriosas, racistas na internet e nós conseguimos chegar até a verdadeira pessoa e essas pessoas respondem por isso. E tem até aquela do Dickmann também, que foi um exemplo, né, de abuso, de uso da internet para difamar a imagem, que depois se tornou crime mesmo. Então hoje vocês já possuem, como você disse, instrumentos e que é um anonimato apenas no primeiro momento. Porque no segundo momento a pessoa já vai ser identificada e vai responder criminalmente. Vai responder por todos os crimes que ela praticar usando daquele perfil. Se ela usar daquele perfil para praticar crimes, ela vai responder por isso. E uma outra questão que sempre vem à tona em momentos de eleição é a candidatura. Os candidatos fazem o registro da candidatura, mas o assunto impugnação sempre vem à tona por conta da lei da ficha limpa, que analisa o comportamento, a vida dos candidatos. A lei da ficha limpa continua valendo e existe um período para o julgamento dos candidatos. Isso. Então é importante também, porque o cidadão, quando ele vota em candidatos que já tiveram essa aprovação por parte da Justiça Eleitoral do Ministério Público. É isso. É isso. Nós temos, nós terminamos o registro das candidaturas ontem, né? Esse registro ele é publicado. A partir da publicação desse edital, nós temos 5 dias para impugnar. Então essa impugnação ela não se restringe somente à análise da lei da ficha limpa. O candidato ele tem uma série de requisitos legais que ele precisa obedecer para que aquele registro dele seja deferido, seja aprovado pela Justiça Eleitoral. A lei da ficha limpa é um desses requisitos observados. Então, a partir do momento que esse edital for publicado, o Ministério Público, os candidatos, os partidos ou coligações têm um prazo de 5 dias para impugnar aquela candidatura. E a análise é feita pela Justiça Eleitoral. Tá certo. Eu já vou te agradecer muito, porque muitas dúvidas que eu tinha, a nossa equipe tinha, a população também acaba tendo, nós conseguimos esclarecer. Então, vou te agradecer mesmo pelo seu espaço, como eu disse no começo, e dizer o seguinte, que durante esse processo, os próximos 45 dias, que serão, acho que de muito debate, de muita discussão, a gente sabe que esse momento é muito importante para o futuro da cidade, acho que para o futuro do país como um todo. A gente está deixando as portas abertas, o Sou Notícia, nosso espaço aberto para a Justiça Eleitoral, para o Ministério Público, e dizer que a gente conta muito com esse contato com vocês, para que esse espaço fique aberto para a gente trazer sempre discussões, esclarecimentos como o de hoje. Então, eu te agradeço. Eu que agradeço, Matheus, e eu espero que nós tenhamos aí um processo eleitoral com debates saudáveis, com debates políticos que efetivamente irão trazer, acrescentar tanto ao cidadão quanto ao candidato ou aqueles que vierem assumir, nos representando, que venham efetivamente trazer um interesse público e coletivo que é o que a gente objetiva com esse processo eleitoral. Então, nós realmente queremos um voto consciente, o eleitor votando com consciência, sabendo em quem está votando, verificando o que ele precisa analisar: saúde, educação, assistência social do município, quais serviços públicos ele efetivamente vai verificar para certificar que aquele candidato tenha um programa de governo que atenda aos interesses coletivos. Então, o que o Ministério Público espera é que nós tenhamos um processo eleitoral limpo, escorreito e com cada eleitor votando com consciência. Isso é muito bom. Eu agradeço então mais uma vez. E você que nos acompanhou nessa entrevista, continue ligado no Sou Notícia, porque nós vamos trazer o dia a dia dos candidatos, as propostas, o debate. Acho que a nossa função durante esses próximos 45 dias é servir você que nos acompanha, que mora em Itabrito, que mora na região, que tem uma ligação com a cidade, para que o debate, como disse a doutora Vanessa Campolina, seja saudável e rico, cheio de propostas. Sou Notícia volta com mais vídeos em breve. Você acompanha a gente pelo sounoticia.com.br. Até a próxima.